Os anos 80. Foi uma década marcada por muitos contrastes. Nas rádios, Michael Jackson e Madonna dominavam as paradas. Nos cinemas, clássicos como Os Caça-Fantasmas e De Volta para o Futuro enchiam todas as salas. A tecnologia começava a mudar a vida das pessoas. Os primeiros computadores pessoais começaram a ser vendidos. O videocassete era uma rotina. E os videogames ganhavam espaço entre os jovens. É nesse cenário que surge uma história perturbadora, que começaria como uma simples reportagem de segurança nas estradas. Na noite de 29 de dezembro de 1986, um policial da Califórnia chamado Craig Payer dirigia sua viatura pela Interestadual 15 em San Diego. Ele estava com um repórter da NBC News no banco de trás e um cinegrafista no banco ao lado do motorista. Eles estavam filmando uma reportagem sobre segurança em rodovias, que posteriormente seria exibida no noticiário da noite. O policial Payer estava seguindo sua rota de patrulha de sempre, e após alguns minutos, eles passaram por uma placa que dizia Mercy Road. Ela era uma saída e, naquele momento, o policial Payer se virou para a equipe de reportagem e apontou para a placa que disse: "Foi ali que encontraram o corpo da jovem." Um pouco mais de 36 horas atrás, por volta das 4 horas da manhã, uma estudante universitária de 20 anos chamada Kara Knott havia sido estrangulada em um riacho perto da saída para Mercy Road. Kara estava voltando da casa do namorado, quando por algum motivo, talvez problemas com o carro, ou então ela estivesse tentando ajudar alguém, acabou naquela rua sem saída. Foi por isso que a patrulha rodoviária da Califórnia e a NBC News estavam colaborando para essa reportagem, porque o assassino de Kara ainda não havia sido capturado. A ideia por trás da reportagem era basicamente informar os motoristas que trafegam pela rodovia sobre como eles poderiam se manter seguros, especialmente se precisarem parar em algum lugar. Então, enquanto o policial Payer passava pela saída da Mercy Road e continuava pela Interestadual 15, ele se virou para a equipe de reportagem e, enquanto filmavam, começou a falar sobre os princípios básicos de segurança em rodovias. Em certo momento ele fala: "Olha, uma das coisas mais perigosas que podem acontecer, além de um acidente na estrada, é ter algum problema com o carro que te obrigue a parar. Quando você para, muitas pessoas têm a tendência de abandonar o veículo, mas isso é muito perigoso." O policial Payer também alertou as pessoas para não entrarem em carro de estranhos, pois havia uma teoria na época de que Kara poderia ter entrado no carro de seu assassino. Enquanto essa parte era filmada, o policial Payer olha para frente e percebeu um carro parado no acostamento com um pisca-alerta ligado. Ele parou a viatura logo atrás do carro, saiu e fez um gesto para que a equipe de reportagem o acompanhasse. Ele caminhou até a porta do passageiro do carro e, de janela aberta, pediu ao motorista que saísse para conversar. O motorista obedeceu e, enquanto a câmera filmava, o policial Payer pediu para que ele se explicasse o que havia acontecido com seu carro. O motorista disse que ficou sem gasolina e ficou parado na beira da estrada. Ele então saiu e foi a pé até um posto de gasolina mais próximo comprar um galão. Quando voltou, ele abasteceu o carro, porém ainda assim ele não funcionava. Nesse momento, o policial percebeu que o motorista estava fazendo exatamente o que não deveria, de acordo com as dicas de segurança que ele havia dado. Então, diante das câmeras, ele disse ao homem: "Você entende o quão perigoso é ter deixado o seu carro daquele jeito e andado sozinho pela estrada? Você entende o perigo que isso representa?" O motorista apenas olhou para ele e deu os ombros, como quem diz: acho que sim." Depois disso, o policial Payer chamou um guincho. O carro do homem foi rebocado e ele seguiu seu caminho. O policial voltou para a viatura com a equipe de reportagem e eles continuaram as filmagens.
Depois que o policial os deixou em casa, informaram a ele o horário em que sua reportagem seria exibida na NBC naquela noite. De fato, naquela noite, o policial Peyer estava em frente à TV quando a transmissão começou. A reportagem conseguiu mostrar exatamente o que eles esperavam. Quando terminou, o policial Peyer desligou a TV sem dar muita importância, pois não era nada demais, apenas um vídeo básico de segurança na estrada. Bom, para a grande maioria das pessoas que assistiram ao vivo, não chamou atenção. Mas algumas pessoas, ao assistirem o vídeo, notaram algo muito específico. Uma hora depois da exibição na TV, muitas pessoas ligaram em massa para a polícia para contar o que havia acontecido com Carol. A polícia investigou essas pistas, e pouco mais de 2 semanas depois, eles reuniram provas suficientes para prender o assassino. Todas as pistas necessárias para solucionar o caso estavam naquele vídeo de 1 minuto e meio, pois o que aconteceu com Carol quase aconteceu com mais de 2 dúzias de outras mulheres em San Diego. Inicialmente, o assassino havia escapado impune até aparecer naquele vídeo de segurança. Imagine como deve ser a sensação de ter visto a pessoa que quase tirou a sua vida dando entrevista no noticiário. O homem tinha um corte acima da sobrancelha, e quando as mulheres viram isso, elas imediatamente disseram à polícia que este homem deve ter sido o autor do assassinato de Carol. O assassino com corte era ninguém menos que o policial Craig Peyer. O policial foi considerado culpado de assassinato e sentenciado a 25 anos de prisão. Desde que ele foi preso, ele solicitou liberdade condicional 2 vezes e ambas foram negadas. No entanto, ele poderá solicitar liberdade condicional novamente em 2027. O caso Mercy Road não é apenas a história de um crime brutal. A sociedade ensina que devemos buscar segurança na figura da autoridade. Mas o que acontece quando justamente essa figura se revela como ameaça? Craig Peyer não era um estranho escondido nas sombras. Ele estava diante das câmeras, sorrindo, dando conselhos, representando a lei. E foi exatamente essa imagem de proteção que lhe permitiu se aproximar de suas vítimas. A tragédia de Carol nos mostra que o perigo nem sempre se apresenta de forma óbvia. Às vezes, ele veste o uniforme, fala com voz calma e parece disposto a ajudar. E é nesse contraste que reside o verdadeiro horror. Perceber que o mal pode se disfarçar de segurança.